Bom, vamos falar um pouco agora da dinâmica de populações. Bom, a dinâmica de populações é a área responsável pelo estudo das mudanças que ocorrem no tamanho relativo das populações, bem como dos fatores que explicam tais mudanças. Descobrir os princípios que regem a abundância das espécies e a sua distribuição é uma questão chave dentro da ecologia. Vários fatores associados, assim como a competição, a predação, o parasitismo, o mutualismo e o movimento no caso de animais, eles vão operar de maneira simultânea, ou seja, esses eventos eles não acontecem isoladamente. Obviamente, para questões de estudo, nós teremos o estudo da competição e a interferência da competição na população, a predação e a interferência da predação sobre a população, o mesmo acontecendo com o parasitismo, com o mutualismo e com os processos de movimento. No entanto, isso acontece de forma dinâmica, acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso tudo pode interferir nas condições da dinâmica populacional. Existem os fatores múltiplos e a sua influência sobre a dinâmica das populações. Quando nós amostramos alguns ambientes, nós vamos perceber que algumas espécies são mais raras, são mais difíceis de serem encontradas, e algumas outras espécies são mais comuns, são mais abundantes. Se você em uma área pequena encontra vários espécimes daquela espécie, enquanto em contrapartida a isso, em áreas grandes, algumas espécies são pouco representadas. Né? O mesmo nós vamos constatar que uma espécie é abundante em uma localidade e em outra não. Às vezes a mesma espécie em um determinado lugar ela é encontrada de forma fácil, com muitos indivíduos, com muitos espécimes, em uma outra área com outras características, em um ambiente que fornece uma outra quantidade de recursos ou tipos de recursos, essa espécie está em quantidade menor. Além dos recursos propriamente ditos que o ambiente fornece, existem outros fatores que nós vamos comentar daqui a pouco que também podem influenciar isso. Mas será que as respostas para esses desígnios são comuns para os diferentes organismos? Bom, produzir respostas que visem esclarecer algumas dessas perguntas vão depender da essência do conhecimento de aspectos da biologia do organismo. Já devo ter comentado com vocês em algumas oportunidades que a ecologia tem como fundamento estudar o organismo. Então, quando você estuda uma população e posteriormente uma comunidade, o conhecimento da biologia daquela espécie e posteriormente daquelas espécies é fundamental para compreender a dinâmica da população e posteriormente a dinâmica da comunidade. Né? Então, conhecer a biologia, os aspectos da biologia, né, do organismo, de informações do ambiente, da sua relação com outras espécies, é fundamental para se compreender essa dinâmica. Para entender como uma população se comporta ao longo do tempo, torna-se fundamental uma, entre aspas, radiografia, ou seja, uma visão, uma imagem que mostra a população tanto pelo aspecto externo, quanto principalmente pelo interior das populações, pelas condições peculiares, pelo que você não consegue ver em um determinado momento, como é, por exemplo, o nicho ecológico da espécie, os tipos de relações que aquela espécie tem com as outras, as respostas que elas têm a estímulos ambientais. Então, toda essa informação é necessária. Não é só chegar lá, observar os indivíduos e contar quantos tem. Né? O estudo populacional ele demanda muito mais informações sobre a espécie e, no caso de uma comunidade, as espécies que a integram. Alguns aspectos eles deverão ser obtidos com o intuito de esclarecer as questões, tais como aquelas que envolvem a viabilidade da população. Portanto, os estudos deverão buscar informações sobre o sexo, a idade, o tamanho da população e o tamanho de cada indivíduo. Bom, no que se refere à viabilidade populacional, algumas vezes ações antrópicas, né, impactos ambientais antrópicos, eles podem gerar distúrbios muito grandes em alguns ambientes, o que tornaria difícil a vida de algumas espécies. Então, dependendo do que foi feito, é feita uma análise de viabilidade, onde se vê se aquele número de espécimes naquele local, com aquelas condições alteradas,
torna viável a população, ou se a população deverá sofrer uma intervenção. Tá? Intervenção essa que pode trazer indivíduos, tentar mudar a condição do ambiente, estimular o nascimento, ajudar na manutenção das proles nos estágios iniciais. Então, cada estudo demanda uma situação. Ou, às vezes, aquela população naquela condição é inviável, então seria mais prudente retirar os indivíduos e levar para outro local. A teoria geral de regulação da população ela está relacionada ao potencial biótico do organismo, às suas maneiras de crescer, né, às suas formas de crescimento e à variação existente da capacidade de suporte. Existem dois tipos de mecanismos que regulam a densidade de uma população. Então, a população ela é regulada por duas maneiras. O primeiro deles é conhecido como fator independente da densidade, ou seja, o seu efeito ele independe do tamanho da população. Já o segundo mecanismo é chamado de fator dependente da densidade, ou seja, ele está ligado diretamente à densidade da população. Espera-se uma influência notória desse fator a partir do aumento da densidade da população. Os fatores independentes da densidade são aqueles que não sofrem influência do número de indivíduos de uma população. São situações, por exemplo, como variáveis climáticas, né, que ocorrem independente se tem 1 ou 1 milhão de indivíduos, é um fator externo que vai influenciar, né? Esses fatores tendem a causar variações, às vezes drásticas, na densidade populacional. Por exemplo, um alagamento ele pode levar a óbito vários indivíduos de uma população e somente alguns remanescerem desse evento, e com isso a população tem uma queda brusca na sua densidade em relação a um fator externo, ou seja, independente do número de indivíduos, o alagamento iria acontecer. A capacidade de suporte de um ambiente ela pode ser influenciada por esses fatores. Os fatores independentes da densidade eles têm maior importância nos ecossistemas fisicamente estressados, né? Algumas condições na capacidade de suporte podem ser facilmente alteradas. A disponibilidade de um determinado recurso ela pode ser diminuída em razão de algum evento. Por exemplo, esse mesmo alagamento ele pode tirar a possibilidade de forrageamento de animais que usam o solo, por exemplo, durante um tempo para poder obter seu alimento. Animais que buscam alimento no solo, eles podem ficar sem alimento durante alguns dias ou até semanas em função de um alagamento. E isso pode ser potencializado quando um ambiente ele é um ambiente considerado estressado, né? Um ambiente que está sofrendo estresse, que é utilizado em seu limítrofe, né? Em sua capacidade limítrofe. Outros exemplos desses fatores são a temperatura, que pode sofrer alteração, o pH do solo, a água, a salinidade, o vento, as ondas, a poluição e até mesmo o aquecimento global. Podem ser elementos que afetam as populações independentes da densidade. Então, qualquer evento que altere a temperatura ambiental pode alterar também a densidade populacional, isso independendo do número de indivíduos que tenha na população. Alterações no potencial de hidrogênio do solo ou da água, quando vier se estudar uma população aquática. A escassez hídrica ou a abundância hídrica em determinados momentos, a falta de água ou o excesso de água, a mudança na salinidade do ambiente, tanto do solo quanto da água, o excesso de ventos interfere diretamente na dinâmica de algumas populações, a mudança na condição das ondas no oceano, a poluição e, finalmente, o aquecimento global. São fatores que podem interferir diretamente com a população, independente do número de indivíduos que a compõem. Agora, então, vamos comentar os fatores que dependem da densidade. Muitos fatores bióticos podem ser utilizados como bons exemplos de fatores dependentes da densidade. A competição, o parasitismo e os patógenos agem de maneiras dependentes da densidade. Nesse caso, enquanto a densidade permanece baixa, a taxa de mortalidade ela permanece constante. Os fatores dependentes da densidade interferem diretamente sobre as taxas de natalidade, de mortalidade e de sobrevivência da população.
A forma de crescimento em S, ou logística, é considerada típica de mecanismos que dependem da densidade. À medida em que ocorre o crescimento do número de indivíduos de uma população, a competição reduz a capacidade individual de natalidade e aumenta a possibilidade de morte. Como eu comentei com vocês, a partir do momento que se tem um aumento na densidade populacional, os recursos começam a se tornar mais limitados. E a limitação de um determinado recurso aumenta o gasto de energia para a obtenção do mesmo, né? Energia e tempo. Isso diminui, então, a capacidade reprodutiva. Além de que, já foi dito a vocês também, que uma menor concentração de nutrientes no organismo diminui também a capacidade reprodutiva dos indivíduos. Ou seja, em populações em que a densidade está baixa, a capacidade reprodutiva ela efetivamente se torna maior, né? Então a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Em populações em que a densidade está alta, a recíproca disso acontece. A população, então, ela tem uma menor natalidade em relação à mortalidade. Se ela estiver respeitando a capacidade de suporte, no limítrofe da capacidade de suporte, aí, consequentemente, natalidade e mortalidade são muito similares. A busca por recursos, então, é um fator que está ligado de forma estreita à densidade dos organismos. Assim, quanto maior for a população, menor será a quantidade de recursos para cada indivíduo. Os efeitos da competição intraespecífica serão maiores à medida em que os recursos vão se tornando mais escassos. Então, fundamentos teóricos sobre a abundância das espécies. As flutuações populacionais, elas variam consideravelmente dentro e entre os organismos. Algumas populações exibem pouca variação, enquanto outras vão flutuar muito, vão variar muito de número de indivíduos de um período para o outro. Mas, afinal, as populações são mais estáveis ou mais flutuantes, normalmente? Variações nas taxas de natalidade, de mortalidade e movimento dos indivíduos são forças determinantes. Bom, a competição intraespecífica seria um dos fatores prováveis que promoveriam esse tipo de controle, né? A competição ela determina um controle dentro da população, mantendo então os indivíduos equilibrados em razão da capacidade de suporte do ambiente. Os organismos também teriam padrões modificados de fecundidade à medida em que a população se aproxima da capacidade de suporte do ambiente, que é a baixa disponibilidade dos recursos, aumentando o estresse do indivíduo, a competição, o aumento do tempo da busca de alimento, menor concentração de recursos energéticos dentro do organismo. Todos esses são fatores que contribuem para diminuir a capacidade de fecundidade, né? A fecundidade dos organismos. A regulação da população ocorre em duas situações: quando ela está abaixo ou acima da capacidade de suporte. A população ela sofre então a tendência de crescer ou decrescer, respectivamente. O que controla então essa população é a capacidade de suporte. A tendência é sempre ter mais nascimento quando a capacidade de suporte ainda não for atingida e menos nascimentos e mais óbitos quando a capacidade de suporte for deixada para trás, for sobreposta. Assim, a regulação da população ocorrerá como uma consequência dos eventos dependentes da densidade, interferindo diretamente sobre uma ou mais características da população, como é o caso da natalidade, da mortalidade e do movimento dos indivíduos da população. Por sua vez, a determinação da abundância exata da população será estabelecida pelos efeitos conjuntos de todos os fatores e processos que interferem na população, incluindo os fatores independentes da densidade. Pois mesmo que uma população esteja internamente bem organizada, eventos externos podem desestabilizar e alterar a densidade dessa população independente da mesma.